né? Eu hoje, né, eu vou contar a minha história, que não tem problema nenhum, que as pessoas podem acompanhar lá no FS Clube, podem acompanhar o Douglas no Douglas Siqueira na Academia Mente Campeão. Né? O meu projeto hoje está lá, quem quiser dar uma olhadinha, sobre uma. Vou estrear um programa na rádio dia 1º de fevereiro, que é segunda-feira que vem, e aí a gente está angariando, tentando conseguir patrocinadores, parceiros, porque uma rádio hoje ela não sobrevive sem patrocinadores. Como é que ela sobrevive? Então, assim, eu estou correndo atrás desses patrocinadores, eu estou conversando com esses patrocinadores e vou já dar uma dica para todo mundo. Né? Eu estive, uma história minha, rapidamente, Douglas, até para você ir aí colocando as coisas em ordem. Eu estive recente, na verdade foi ontem, numa academia com um atleta, né, um atleta do América, eu dou aula, faço um treinamento personalizado com ele de futebol, e o pai dele já tinha conversado, como é muito gasto, o pai dele, não, a gente tem que conseguir um patrocinador, né? A gente tem que conseguir alguém para estar junto, né? Porque a academia então menos 100 reais, então você vai diminuindo o custo. Ele falou, pô, aí foi lá, conversou com o dono da academia, que é dono do Hortifruti, e ontem nós fomos lá conversar com ele, né? E aí eu conversei com ele, eu falei com ele, pô, não, porque eu tô querendo uma parceria com um rapaz, um jogador, tal e tal. Aí a primeira pergunta que ele me fez, pô, mas a pergunta não, questionamento, pô, mas vem pessoas como você aqui várias vezes pedir parceria e patrocinador. Aí, eu, com a mente de campeão, né? Já sabendo o peixe como vender, aí eu falei assim: tudo bem, eu acredito que sim, mas ninguém tem o que eu tenho para te oferecer. Aí eu falei, ó, eu sou do FS Clube, o FS Clube tem 3.500 pessoas no Instagram, o FS Clube tem um canal no YouTube, eu tenho um método próprio, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu ofereço isso, no trabalho é um treinamento, faço também, não só técnico, um treinamento mental. Isso aí, eu falei para ele, eu estou te falando para você entrar até também como parceiro, patrocinador na rádio. Agora vamos para o jogador, né? Para o atleta. Esse atleta aqui, ele é centroavante, ele tem 1,80 m e pouco, provavelmente, né, dentro do processo que a gente está fazendo, ele vai ser um novo melhor do que o Pedro, porque centroavante no país não está difícil. Ele não, está escasso. Então, olha para ele, olha o tamanho desse centroavante. Ele também é um atleta bonito, então, para levar sua marca é importante. Ele mora aqui a 100 metros da tua academia, então levaria para o condomínio dele a imagem da academia. Ele, pô, né? Tem como você me mandar o projeto? Então, assim, resumindo, você saber vender o teu peixe. Você, às vezes, vai lá pedir uma parceria, vai pedir um patrocinador, e você tem o que para oferecer pro empresário de diferencial. Então, eu acho que é por aí, né, não, Douglas? Exatamente. Nesse sentido, assim, quando a gente vai conversando, o que eu até quero trazer aqui? Que esse passo a passo muito bem planejado, igual você está falando, aumenta muito a sua probabilidade de você ter êxito. Porque o que eu vejo muito dentro do esporte é o despreparo de saber fazer aquilo que não está ligado diretamente ao esporte. Então, essa falta de saber se apresentar, por exemplo, de não saber qual que é o seu propósito. Por exemplo, qual que é o seu objetivo dentro do esporte? Então, assim, por que você faz o que você faz? Ou seja, você até como personal, então, assim, você com o seu projeto hoje, você já tem essa clareza, por exemplo. Então, quando você tem clareza como ele é desenvolvido, como ele vai ser desenvolvido, o que significa esse projeto, isso tem um alcance muito maior. E, ao mesmo tempo, uma coisa que você fez com ele, e que é bem bacana, é você ter levado ele já numa visão de futuro. Porque, assim, você fala, olha o tamanho desse cara, imagina que ele pode se tornar lá na frente. É o gatilho de futuro que eu utilizei. Eu usei, eu falei, esse é o gatilho agora, é o checkmate que eu usei. Eu falei, pô, o checkmate. Exato. E aí, quando você faz isso, você faz o cara viajar no tempo e pensar o que ele pode perder, por exemplo, se ele deixar passar essa oportunidade. Então o cara fala: caramba, e se eu estiver perdendo um novo Pedro que está para vir por aí? E se eu perder essa oportunidade da rádio do Fábio, que está começando, então é um programa que está começando, mas poxa, ele está me falando que lá na frente a probabilidade dos números aumentarem é 10 vezes mais, por aí vai. Então, o que é muito importante? É você deixar muito claro, e até, por exemplo, isso que a gente está falando é colocar no papel.
Não é simplesmente ouvir o que está aqui e achar que já sabe como que você está fazendo as coisas. Faz isso para você ver, sem colocar no papel. Aí você vai falar, pô, mas o que o Douglas falou, o que o Fábio falou, não dá certo. É lógico, você não está fazendo o que a gente está falando. Se o cara faz o que a gente está falando, de colocar primeiro no papel, planejar essa parada, é diferente. Então, assim, é igual você falou, aonde que você vai? Então, você tem que ter esses caras listados. Quem são os caras que estão ali no seu entorno que você pode bater um papo? Deve existir academias, deve existir o comércio local, e por aí vai. E hoje, com as redes sociais, é muito mais fácil de você mapear esses caras. Então, você tem que ter essa clareza, por exemplo. E, ao mesmo tempo, se você conseguir provar por A mais B quais são os números que você espera alcançar, então é o que você falou, ó, eu tenho um programa e a nossa probabilidade de alcançar X número de pessoas é esse. Eu tenho mais de 3.500 pessoas no Instagram com a probabilidade de crescimento X. Tudo isso vai fidelizando o que você está mostrando para esse cara, mas não adianta nada você só escutar e não colocar no papel, porque é o que você falou, o cara te pediu o quê? Um projeto. Faz E não sentido? foi só ele, não foi só ele. Incrível que pareça, isso aí é um assunto agora. Olha, gente, para quem está nos ouvindo nesse momento, eu sei que não tem muitas pessoas, mas tem gente nos ouvindo, né? Esse aqui é o Bate-Papo Campeão, toda terça-feira. A gente começa às 7h07, 5h05, 12h12, 0000. A gente tem uns horários que a gente vê que as pessoas estão pedindo, a gente vai colocando, mas toda terça-feira acontece. E esse bate-papo campeão, eu e o Douglas, grande Douglas, a gente não combina nada, né? A gente tem a pauta aqui, nem a pauta, o tema, e a gente sabe um do outro e tal, mas a gente vai discutindo ao longo daqui, né? Então, assim, apareceu uma coisa agora, um detalhe muito importante que você falou, né? Na era digital, né? Tudo, claro, estamos na era digital, não tem como negar. Eu estive em 2 lugares que me pediram o quê? Projeto. Papel. Eu falei, eu não posso te mandar por mensagem, não. Ele, não. Para eu mandar para a administração, eu preciso do papel. Aí sabe o que eu tive que fazer? Chegar em casa e digitar tudo. Porque, assim, o projeto não era assim, era apresentar o que tinha, o que. Então, eu tive que voltar e escrever tudo. Então, se eu tivesse escrito antes, eu já teria pronto. Então, foi o que você falou. O mais importante, prepara o projeto, prepara a sua apresentação para entregar para esse empresário, para esse empreendedor, para esse parceiro. Eu acho isso necessário. E se fizer assim, a chance de sucesso é muito grande, Douglas. Sim, e assim, isso que a gente está falando é uma coisa que eu já ensino há mais de 5 anos dentro do empreendedorismo, dentro do coaching esportivo. E o que é interessante disso? Quando a gente fala para colocar no papel, cara, pode ser que pareça que é balela, mas eu estava conversando essa semana com alguns profissionais do esporte, e se a gente vai pegar, por exemplo, eu vou falar os atletas, tá? Para até não falar alguns treinadores também. Mas tem pessoas que têm um desafio imenso em montar esse documento, em lidar com o Word, em lidar com o PowerPoint, em montar um documento em PDF. Por quê? Por mais que não seja impresso, mas esse cara ele quer alguma coisa que ele consiga visualizar. Ou seja, nós temos 4 formas, por exemplo, de aprendizagem, que são os perfis até de aprendizagem: auditivo, visual, sinestésico e o digital. E na era que a gente está, por exemplo, então assim, para o cara olhar o projeto, ele está trabalhando com a forma visual. Quando ele te pede um projeto físico, provavelmente esse cara é um sinestésico. E por mais que às vezes na cabeça passe, pô, eu vou falar tudo para esse cara, ele vai lembrar, mas às vezes você não vai lembrar alguns detalhes que estão no papel. E se você tem o papel à mão ou se você tem um arquivo ali no celular, você vai olhar e vai lembrar se está tudo ali o que realmente você tinha que ter dito para aquele cara. Você pode ter a sua colinha, não é problema nenhum. E aí, quando você põe no papel, você consegue ver o que está certo, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado de uma próxima vez. Então, 2 coisas que a gente falou é o objetivo. Então, assim, é o seu ponto A. Qual que é o seu objetivo? Então, o meu objetivo é chegar no ponto B lá, que é a minha visão de futuro. Ou seja, aonde eu espero chegar e como esse patrocinador vai poder me ajudar. E aí que entra uma sacada muito bacana de se escrever, de se colocar
no seu projeto é pensar, por exemplo, os benefícios e dores que você vai poder solucionar para o projeto, para o comércio local, por exemplo. Então, você foi na academia, você foi solucionando algumas objeções e mostrando alguns benefícios desse cara patrocinar ou montar uma parceria com aquele atleta. Então, falou, vai aumentar a visibilidade da sua academia, o cara está aqui a 100 metros, o pessoal do bairro vai ver, então você está investindo num atleta não só para agora, mas para o futuro. Ou seja, você precisa pensar o que o seu projeto, o seu programa, ele vai resolver para o seu parceiro. Então, por exemplo, lista no mínimo 10 coisas. Ou seja, como que ele vai ajudar esse patrocinador ou esse parceiro? Então, por exemplo, ouso dizer, e eu vejo muito pouco isso, as academias elas não usam o marketing pago, simplesmente elas usam as redes sociais de uma forma muito simplista. Se você conseguir mostrar por A mais B que você resolve o problema dele de marketing, aumenta o alcance dele, só que primeiro você precisa saber se ele quer isso. Então, eu não sei se você já ouviu falar da técnica SPIN, Fábio. Não, nunca ouvi falar. Já ouvi falar, mas técnica eu não sei diretamente o que é. Ela parte da primeira coisa, você entender a situação do seu parceiro. Então, você já pode fazer esse estudo mapeando as redes sociais dele, olhando o site. Aí você vai ver como que é o marketing dele, como que não é, e blá, 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 e por aí vai. Entendeu? Então, você precisa entender a situação dele. Ou seja, até quando você vai bater um papo com ele, antes mesmo de você apresentar a sua ideia, é entender como que está o negócio dele. Por quê? Quando você entende a situação, você já começa a pensar possibilidades de como você pode ajudá-lo. E junto com isso, você tem que pensar, por exemplo, se ele tem uma situação X, então pode ser que ele fale assim, pô, com essa pandemia o horário está reduzido, por exemplo. É uma situação. Qual que é o problema que isso gera? Uma diminuição no número de alunos ou da frequência de alunos? Não sei. E aí você já pode começar a pensar, como eu posso ajudá-lo a resolver esse problema? Faz sentido isso para você? Com certeza. E com isso, você pode ir junto com ele entendendo, cara, no que isso implica? Então, qual que é a sua necessidade? Pô, é melhorar o seu marketing, é melhorar a sua visibilidade? Pô, acho que eu tenho a solução para você. Tem algumas coisas aqui no meu projeto que podem ser interessantes para você. Então, por exemplo, o alcance de pessoas que você vai ter, as pessoas que você conhece, o seu networking. Então, tudo isso são benefícios que você pode pensar para o seu projeto que vão ajudar a solucionar. Então, assim, tudo isso tem que estar por escrito. Porque muitas vezes você fala, eu vou melhorar a sua visibilidade. Então, assim, você tem que pensar qual é o benefício de melhorar a visibilidade dele, por exemplo. Ou qual que é a dor que isso resolve. Faz sentido? Com certeza. Maravilha. E aí, nesse sentido, dentro do seu projeto você pensar, cara, onde que eu vou expor esse cara? Onde que vai aparecer a marca dele? Vai ser nas redes sociais, que nem você falou, pô, no seu programa de rádio, como que ele vai aparecer? Pô, vou fazer assim, vou fazer assado. Então, nesse sentido, é detalhar muito bem para ele. Então, é mostrar quais são os benefícios daquilo que você está propondo para ele. Entendi. E se a gente for levar isso para o atleta, a mesma coisa, ele traçar uma meta para ele, traçar um objetivo para ele e entregar para esse empresário. Tem muitos atletas que não têm o conhecimento de falar bem, né? Que são novos ainda. Como é que você acha que ele deve trabalhar até para ajudar nas mídias sociais dele, para ele conseguir esse patrocinador, esse parceiro? Cara, a estrutura ela vai seguindo a mesma que a gente está conversando aqui até. Então, assim, se você for ver essa estrutura, ela serve para o atleta, para o treinador. O que vai mudar muitas vezes, por exemplo, são os objetivos. E é um dos desafios muito grandes que os atletas possuem também, de não conseguir tangibilizar como eles vão entregar o resultado ou devolver esse resultado para o patrocinador. Porque muitas vezes ele fala, vou postar nas redes sociais, mas ele não tem um cronograma de postagem, ele não trabalha junto com o patrocinador ou com o parceiro, por exemplo, que promoção que pode ser gerado, que se você usar, sei lá, o cupom lá de desconto, você vai
usar meu nome lá, o cara pode ir lá. Então, muitas vezes, essas coisas elas não são pensadas. Elas não são propostas nem pelo patrocinador e nem pelo atleta. Então, muitas vezes, o patrocinador ele ajuda da forma como ele pode e o atleta, muitas vezes, ele vai oferecer aquilo que ele acha que está certo. Ou seja, tem que ter um padrão, tem que ter um cronograma. Cara, então, assim, eu falo que são aqueles patrocinadores chaves, ou seja, aquele que pode ser uma troca de serviço com você, que ao invés dele te dar em dinheiro, ele vai te dar um serviço, um treino na academia, alguma coisa nesse sentido. Porque às vezes, se você for pagar, se você pega um ou outro patrocinador que ao invés de ser em dinheiro é em serviço, você economiza muito. Só que nesse sentido, o atleta tem que mostrar também de que forma que ele vai dar esse retorno, pelo menos uma probabilidade. Vai falar, cara, eu tenho a meta de pelo menos 2 vezes no mês trazer alguém aqui que possa ser um potencial cliente para fechar com você. Faz sentido? Ou seja, então assim, é ter essas métricas, terem formas de medir também, que faça com que o parceiro ele se sinta seguro e falar, cara, vale a pena investir nesse cara, não só pelo retorno que ele está me propondo financeiramente, mas também pela segurança que ele está me passando e pela profissionalização. Então, muitas vezes o atleta ele não tem isso, ele fala, cara, eu preciso de uma ajuda. E aí qualquer coisa vai servir. E não é bem nesse sentido. Então, quando você muda a forma de você fazer e mostra profissionalismo, é isso que muitas vezes também os empresários, os parceiros, eles estão buscando, né? Com certeza. E assim, o que a gente não pode esquecer, né? E isso é interessante. Ou às vezes você, não sei se aconteceu contigo, mas deve ter acontecido. Aqui no Rio de Janeiro tem muito isso. A gente para às vezes no trânsito, né? Com o carro ali no sinal, alguma coisa assim, aí vem alguém para vender alguma coisa, né? E a gente está ali, aí chega aquele garoto, ou aquele rapaz, ou mais velho, fala aí, meu querido, boa tarde, como é que você tá e tal? Eu tenho aqui para vender para você uma situação assim, assim, assado, ou não sei o quê, não sei o quê. Às vezes é uma bala de R$ 1. Às vezes é a bala de R$ 1. Tu fala assim, cara, pô, eu não queria essa bala não, mas para ajudar, eu vou comprar essa bala, né? Não é o coitadismo, né? Nós não estamos falando de coitadismo. Você chegar e falar assim, poxa, me ajuda aí porque eu estou precisando comprar comida. Não é isso. Mas sim você saber vender, saber conquistar essa pessoa, esse cliente. Então é a mesma coisa nós e esses futuros, né, atletas ou empreendedores que querem um parceiro. Então você mostrar um profissionalismo, mostrar também uma boa conversa, mesmo que a pessoa fale assim, pô, eu não quero nesse momento, pô, brigadão, vamos ter outra oportunidade. Então, assim, você nunca fechar portas. Então, são detalhes que às vezes perde, nós perdemos, né? A pessoa perde, porque não sabe lidar com o não sabe conquistar esse cliente. E a conquista é muito interessante, né? E a gente aprende, né? E, assim, cada um tem sua religião, é claro, mas assim, existe toda vez que você chega com um presentinho, vamos dizer assim, se eu tivesse a marca FS Clube, Academia Mente de Campeão, você chega lá para pedir para conversar com um patrocinador e você já chega lá com uma agenda ou um caderninho simples da Mente de Campeão. Ó, antes disso, eu quero te dar de presente aqui, em nome da Academia Mente de Campeão e tudo. E aí você, com isso, você faz o quê? Você abre mais as portas, você abre o leque. Então, assim, existe também essas estratégias que a gente pode utilizar no dia a dia, né, Douglas? Exatamente. E é bem nesse sentido, né? E você está me falando isso, por exemplo, da bala no sinal e tal, legal. Eu lembro que um dia eu estava no sinal e assim, quem não sabe, ou para quem já sabe, eu sou do jiu-jitsu, principal esporte que eu pratico hoje. E aí, cara, eu vi uma equipe de jiu-jitsu, cara. Deveria ter o professor e mais uns 3, 4 alunos dele. E o professor de kimono no sinal, com a faixa preta. E ele lá tava com uma faixa lá e tipo, ó, nós estamos angariando recursos para o nosso projeto. Eu não me recordo direito o que estava escrito lá. Mas lembra que eu falei que tem que ter um objetivo? Então, assim, a causa deles estava muito clara. E eu juro para você que eu estava quase gritando ali do vidro do carro, porque os caras estavam longe e o sinal ia abrir. Estava quase gritando, falando, cara, vem cá que eu quero ajudar, que eu quero contribuir com essa causa.
Então, as pessoas elas se conectam muito mais com a causa do que simplesmente com algo aleatório que as pessoas fazem. Ou seja, se o seu projeto ele tem um propósito e você conta isso para as pessoas, se ele tem uma história, a probabilidade, a chance de você conseguir êxito é muito maior. Ou seja, se você pega aquele cara que está no sinal, às vezes simplesmente só pedindo um dinheiro sem um propósito, a tendência dele ganhar bem menos é muito grande. Agora, quando ele tem um propósito, chama a atenção das pessoas. E eu já vi assim na internet, caras que falando que estavam ali no sinal e com as medalhas, por exemplo, falando, oh, eu quero lutar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Se eu não me engano, teve o caso de um atleta no Rio de Janeiro aí mesmo, que o pai e a mãe conseguiram recursos para ele lutar o Campeonato Mundial. E eu não me lembro se foi vendendo trufa ou alguma coisa assim no Mas sinal. eu já ajudei, falei para você, eu já ajudei uma menina também uma vez, botando no posto de gasolina, ela chegou para mim e falou, quer comprar uma trufa? Eu falei assim, pô, não quero não, obrigado. Aí eu pensei, falei, poxa, por que você quer vender tá vendendo essa trufa? Menina nova, né? Ela falou assim, não, porque eu quero participar de um campeonato de jiu-jitsu. Eu, vem cá, minha querida, vamos lá, vamos. Por quê? Não, porque eu tenho que... Aí você vai pelo propósito da pessoa, né? Porque isso aí, o propósito, ele nos cativa, ele nos chama, né? A gente participa de um propósito de alguém, mesmo que a gente não conheça mais. Mas a pessoa, aquela pessoa, meu pai falava muito isso para um atleta de futebol que virou profissional, que foi colega meu, que nós jogamos juntos. Meu pai falava assim, muito isso assim, caramba, ele viu ele na seleção brasileira, num time grande, Cruzeiro, Palmeiras. Ele falou, cara, eu já paguei um sanduíche para aquele rapaz. Entendeu? Então, assim, isso é Sim, muito importante, isso. exatamente. E tem uma metáfora, eu não sei se você já viu essa metáfora, e ela está até na apostila da formação de coaching esportivo, se eu não me engano, que ela conta a história do mendigo. E ele, sempre ali, ele tinha uma placa e tinham os dizeres: não tenho nada, sou um desiludido, minha vida tá uma desgraça, blá, blá, e por aí vai. E a arrecadação dele era muito pequena. E aí o que acontece? Teve um dia esse cara, ele pegou, acordou certo dia, ele falou, cara, tem que mudar isso, tem que mudar pelo menos a minha forma de pensar. E ele foi lá e apagou aqueles dizeres e escreveu, sou feliz, eu tenho tudo que eu preciso, moro num bom lugar, tenho uma boa família, tal, e por aí vai. E aí ele viu que a arrecadação dele começou a aumentar. As pessoas iam lá e colocavam um dinheiro ali para ele. Ele falou, caramba. E aí nisso ele chamou a atenção de um empresário. E aí aquele empresário olhou para ele e falou, cara, como que você pode fazer um negócio desse, cara? Como que é possível? Como que você tem tudo morando embaixo da ponte? Ele falou, cara, mas a primeira coisa é eu acreditar que eu tenho tudo. E hoje eu acredito que eu tenho. E esse cara falou, cara, os funcionários da empresa precisavam saber disso. E ele vai lá e chama esse cara, dá um banho, tudo que tinha de melhor. Esse cara vai palestrar nessa empresa e é contratado da empresa e vira um dos maiores executivos da. E aí, numa entrevista, um dia ele dando uma entrevista, a repórter pergunta para ele se o que ele estava dizendo, que ele era bem sucedido só por causa dos dizeres. Ele falou: não, não é só por causa do que eu escrevi ali, mas é pelo que eu acredito. Então, assim, se a gente tem um propósito maior de acreditar, a tendência de você conseguir atingir aqueles resultados é muito maior. Agora, se você não tem um propósito, eu já vi muito isso acontecer. Atletas que começam a treinar e acha porque está treinando bem, por exemplo, ou começou um projeto, acha que já tem que ter todo o apoio. E aí vai lá buscar esse apoio. Só que às vezes ele não sabe o porquê ele está fazendo isso. Isso conta muito para você tá buscando o seu patrocínio, por exemplo. Tá buscando a parceria, né? Então, as pessoas acabam entendendo muito isso também. E assim, o pessoal que está entrando aí, ó, deixa eu ver aqui quem está aqui online com a gente. Tem aqui o nosso Marcos Pinochet, Tricic, né, o grande coach esportivo. Tem aí o Gesiel também, Groover Grave, conhece? Conhece? Quem? Gesiel Grave. Um grande abraço ao Gesiel aí. Garoto, seja bem-vindo aí. Aqui é um bate-papo campeão, né? A gente está batendo um papo hoje sobre como você conseguir um passo a passo, como ter um patrocínio. Mas assim, a gente não fala só sobre isso. Se você quiser, e acho que legal, vai lá, se inscreve lá no canal do Douglas Siqueira, lá no YouTube.
no Instagram do Douglas Siqueira, lá no FS Clube no YouTube, no Instagram também, que lá tem outros materiais. E fora isso, que eu gosto muito, eu me amarro, e até o Gabriel aqui, que é um produtor do programa FS Clube na Gama Esportiva, tá até ouvindo? Eu gosto muito do Douglas, eu me amarro na Mente de Campeão, no site mentedecampeão.com.br, é isso? Site é mentedecampeão.com.br? Isso. Eu gosto dos podcasts que ele coloca lá. Aqueles podcasts são um show de bola. Você pode ouvir em segundo plano, ouvir na academia, ouvir dormindo, ouvir namorando, dando um beijinho lá no teu namorado, ouvindo o podcast do Douglas Siqueira e eu falando lá. Então não deixe de assistir. Vai lá na Mente de Campeão, assista os podcasts, os vídeos do Douglas Siqueira. Tem vários vídeos show de bola. Qual foi o último vídeo que você colocou lá no teu canal do YouTube, Douglas? Cara, o último foi no bate-papo com o Marcos, aplicando a mentalidade campeão. Ferramenta da mentalidade campeão. As 10 virtudes dos campeões. O Marcos está até aqui com a gente. O meu último foi Segredo dos 6 segundos. Então, assim, quem quiser também, vai lá nos nossos canais. Tem conteúdos diversos e vai ter muito mais, cada vez mais. E se alguém quiser fazer uma pergunta, gente, faça uma perguntinha para a gente aí também. Tá? Não deixe de fazer essa perguntinha não, que isso é muito importante. Para a gente bater um papo, porque isso é um bate-papo. Bate-papo campeão. Eu sou campeão, o Douglas é campeão e vocês são campeões também. Né? Ah, mas eu não me vejo como campeão. O Douglas acabou de falar aqui. Mas é só você começar a se ver como campeão que eu tenho certeza que você vai ser um campeão. E aí, Douglas, já virou autoajuda esse bate-papo? Não, de maneira nenhuma. Assim, logicamente, o nosso intuito é sempre estar ajudando também, né? Mas é trazendo questões práticas que você consiga aí solucionar as situações do esporte, né? Os problemas do esporte. Então, assim, vai ser autoajuda se você não colocar em prática, por exemplo. É isso aí. Ó, manda um beijão aí pro mestrão Jabá, conhece? Conheço, pô, meu mestre. Esse deve ter te entortado muito já, meu irmão. Esse deve ter te entortado muito. Acho que já mandaram isso aí, já tá dando intenção de falar assim, pô, tu foi entortado pelo Jabá. Jabá, manda um abraço pro Jabá aí, Jabazão, um abração aí. Apanho muito dele. E aí, grande Douglas, o que nós temos de mais aí para esse passo a passo para ter um patrocínio, para ter um parceiro? Eu acho uma coisa importante que você já falou para mim, é buscar, nós temos um propósito, né? Qual é o propósito do teu projeto? Se aí o propósito do teu projeto, vamos, assim, aqui também te bate papo, tua vontade, aqui eu estou em casa, aqui, só não estou vendo minha perna cruzada, porque não dá para ver. Mas aí você tem lá o Marcos, está até com a gente aqui, tem um projeto dele lá de tênis de mesa. Né? O Marcos tem um projeto dele de mesa. Aí ele falou, pô, vou tentar conseguir uns parceiros, patrocinador. E aí, assim, não estou falando mal, mas só para poder entender. Né? Aí o Marcos consegue, uma amiga dele tem uma loja de roupas femininas, normais. Roupas femininas. Sair e tal. Tem sentido com o projeto de tênis de mesa do Marco, a gente pode pegar qualquer patrocinador, qualquer parceiro? Por isso que, um pouco antes, a gente ainda conversando, eu falei, uma coisa que é muito importante é você listar quem são os perfis de patrocínios que você precisa, dos parceiros que você precisa. Aqueles diretos e indiretos. Por quê? Os diretos são aqueles que, cara, suplemento, aquilo que tem a ver com o que você faz, por exemplo, pode ser que chegue para você uma empresa de engenharia e fale, vou te ajudar. Muitas vezes, cara, ele não vai conseguir te oferecer um serviço, mas ele consegue te oferecer um pagamento. Mas, nesse sentido, o atleta ele tem que ter, então, assim, dentro do propósito dele, saber o que é viável para o seu projeto também. E quando você tem essa visão de longo prazo, muitas vezes você vai ter que saber falar não. Por que falar não? Porque você tem que ver se ele está alinhado com o seu processo. Então, por exemplo, se é um projeto de tênis de mesa, que você tem muitas mulheres que praticam também, aí você tem que analisar. Opa, peraí, é viável para os meus alunos, para o que eu venho buscando para o meu projeto? Caso contrário, não. Então, por exemplo, vamos dizer que chega uma marca de bebida alcoólica, por exemplo. É viável para o seu projeto? Às vezes o cara ele vai te oferecer uma grana que você vai falar, caramba, cara,
pô, essa grana aqui resolveria os meus problemas. Tá bom, ela te resolveria problemas, mas quais problemas ele traria também? Porque se o seu propósito, por exemplo, é ter alunos e ajudar pessoas através do esporte, uma coisa vai contra a outra, por exemplo. Então, nesse sentido, você tem que saber muito bem qual é o seu propósito e o perfil que você está buscando. Se você olha e fala, pô, não se encaixa direito no que eu estou buscando. E ter patrocínios ou parceiros simplesmente pelo número de patrocinadores que você tem, às vezes não é tão viável. Porque, assim, eu já vi muitos casos que as pessoas pegam e falam, pô, você está perdendo a identidade, você está virando blogueirinho, pô, você está deixando de lado aquilo que... E aí, isso incomoda o atleta, tá? Incomoda o projeto esportivo, vai incomodar o profissional. Então, às vezes, ao invés de ajudar, pode ser que atrapalhe. E uma das coisas, eu vejo assim, ontem eu estava aqui na minha casa conversando sobre esses patrocínios e tudo, e meu sogro, né, ele é tudo, né? O sogro é tudo. Médico, engenheiro de verdade, advogado ele se formou mesmo, mas meu sogro sabe tudo. E mais um pouco. É corretor de imóveis e tudo. E aí a gente estava conversando sobre isso e tal. Aí ele me falou assim, cara, como é que vai ser a tua parceria, o teu patrocínio? Vai ter contrato, não vai ter contrato? Aí eu falei, não, lá na rádio vai ser assim, e pagou, participou, não pagou, não tá mais, não tá mais dentro. Aí ele falou assim, como é que você vai falar isso com o teu cliente? Não, falou assim, querido, é isso. Aí ele me deu um nome que, assim, que eu coloquei dentro do meu projeto, isso é muito importante, às vezes, a gente conversar com um advogado, com outras pessoas, chamado acordo tácito, né? O acordo tácito, que está dentro, eu li o artigo 111 do Código Civil, né? Eu estava até aqui tentando lembrar o nome agora, minha esposa até me lembrou, e então, assim, esse acordo tácito diz que a hora que os dois quiserem, e que isso é feito de boca, essa parceria, entendeu? A hora que ambos quiserem sair, sai, e não precisa dar satisfação de nada. E dentro de um projeto, que você vai escrever o seu projeto, é importante você saber o que está escrevendo, colocar coisas que o teu parceiro, o teu futuro parceiro, o teu futuro patrocinador, saiba que você tem algum conhecimento do que você está escrevendo. Então, por isso, eu não sei, o grande Douglas, né? O grande Douglas desenvolveu essa apostila aqui, ó, essa grande apostila chamada meupatrocínio.com. Ele desenvolveu isso aqui. Olha só, ele não desenvolveu isso à toa. Então aqui, ó, tem como você conseguir isso, né? Conseguir e não só essa apostila, mas também conhecimentos para você botar em prática tudo isso. Douglas, como é que faz para esses nossos colegas botarem em prática? A Irane Guerreiro aí, Sari Sampaio, abraço. E botar em prática, ó, meupatrocínio.com. Fala um pouquinho dessa tua grande obra aqui. Então, tudo que a gente está falando aqui está aí dentro também. Só que existe uma diferença de você ler e colocar em prática e quando você ouve e vê o que a gente está falando também, né? Então, assim, você está colocando em prática, então é diferente. Você já está indo para o campo de batalha. Existem muitas pessoas que ficam na vontade, né? Assim, eu vou fazer e ficam procrastinando. Então, existem muitos profissionais do esporte que não atingem o máximo potencial que podem por procrastinação, por não saberem o que fazer, ou às vezes sabem o que tem que fazer, mas procrastinam. Na questão, por exemplo, do contrato, eu acho isso essencial. E eu até deixo aqui anotado, e assim, é você ter regras. Então, quanto tempo de patrocínio? É como se fossem planos, sabe? Então, assim, não quer dizer que isso não possa ser quebrado, porque às vezes pode acontecer de uma das duas partes não cumprir com aquilo que está falando. Mas, por exemplo, da sua parte, se você sabe quanto tempo de patrocínio, qual que é a frequência de exposição, aonde que você vai expor, ou seja, você vai divulgar esse cara uma vez por semana, duas vezes por semana, qual que vai ser a frequência, quais vão ser as redes sociais, aonde mais você vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma camiseta que eu vou para as competições, a minha equipe inteira tem, e eu quero vender o espaço ali da minha camiseta, por exemplo. Então, são possibilidades que existem. E aí, nesse sentido, por exemplo, eu defendo muito essa questão de você ter esses planos, porque isso também te dá
uma solidez do que você está fazendo no seu projeto e mostra a sua seriedade também. E também a do parceiro. Então, nesse sentido, quando você tem um contrato, isso resguarda ambas as partes também. Porque não se. E aí, uma coisa que é muito importante, que muitas vezes ele não espera, é você apresentar os resultados. Porque muitas vezes ambas as partes, depois que fechou o patrocínio, cada um vai fazendo do seu jeito e vai ficando. Só que quando você consegue mensurar e apresentar os resultados, o número de pessoas que atingiu, se você indicou alguém para aquele patrocinador, isso é muito importante, porque ele vê que, pô, o cara está trabalhando por mim. Aquele projeto que eu investi, pô, tá me dando 10 vezes mais o retorno do que eu imaginava que ele ia dar. Então, por exemplo, se você fala hoje, Douglas, eu quero patrocinar o seu Facebook. Como que é o Facebook? Hoje eu posso te dizer que a gente alcança mais de 30 mil pessoas nos últimos 7 dias, só na nossa página do Facebook. Então, assim, quantas pessoas a gente alcança lá no Instagram? Então, as últimas métricas que eu estava vendo estavam em 15 mil pessoas, por exemplo. Então, são coisas que você pode ir mensurando. E, de alguma forma, você pode falar, eu postei você lá 8 vezes no mês, 2 vezes na semana, e por aí vai. Então, assim, quantas vezes ele apareceu no seu programa, na sua rádio, por exemplo? E aí, tudo são formas de você conseguir criar esse escopo. E aí, por último, é onde você vai chegar na fase da oferta, propriamente dito, assim, para ele. E essa oferta, assim, claro, tem pessoas que têm que ter um pouquinho de bom senso. Claro que cada um tem o seu bom senso, né? Mas aí você não tem reconhecimento no mercado, ninguém te conhece, está iniciando. Eu só vou ter um patrocinador para chegar, tem que pagar 5 mil reais, 10 mil reais. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de humildade, sair da caixinha, olhar para o seu projeto, olhar para você e ver realmente quanto vale o meu projeto, quanto ele. Não é quanto ele merece. Merecimento é outra coisa. Quanto vale para o reconhecimento, para a entrega que eu vou dar para os meus patrocinadores, parceiros, esse meu projeto, essa parceria. E aí sim, colocar no papel e passar para o parceiro, né, Douglas? Exatamente, cara, muito nesse sentido. Porque existe uma diferença de preço e valor, e, consequentemente, também, assim, quando você está falando de preço e valor, você tem que pensar, por exemplo, qual é o valor que você constrói para o patrocinador, como que você faz para que ele vá aparecer também. E isso vai ser importante nesse sentido. Quando você consegue criar isso, e aí você tem que ter comparativos, por exemplo. Ou seja, o que são os comparativos? Né? Tem alguém que faz a mesma coisa, que está ofertando a mesma coisa que você no mercado? Existe, não existe, tem ou não tem? Então, tudo isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do que você vai apresentar de oferta, entendeu? Então, uma coisa muito importante que você falou é assim, se você está começando, quais são as suas pretensões? Então, logicamente, não adianta você chegar com os 2 pés no peito, jogando o valor lá em cima. Logicamente, talvez seu valor percebido seja isso, você vai atingir isso um dia, mas até que você chegue nisso, você vai ter que ganhar bagagem, você vai ter que ter ali, criar uma marca muito forte. Né? Então, essa marca ela vai sendo construída ao tempo, com o tempo, né? Então, são percepções ali para você que você possa mostrar tanto o seu plano, os benefícios que ele gera, e ali sim você vai chegar e vai apresentar os valores que você espera estar atingindo, por exemplo, com essa parceria. Ótimo, Douglas. Tudo bem explicado. Para quem não assistiu aí pela metade, assistiu só uma parte, depois com certeza o Douglas vai colocar esse nosso bate-papo campeão no podcast. E na maioria das vezes, essa vai subir para o YouTube também, Douglas? Já está no YouTube. Então. Estamos ao vivo no YouTube. Estamos ao vivo para o YouTube, o seu YouTube. Um abraço aí, olhe por nós aí, ó. Distribua a gente aí para a galera, YouTube. Uma parcela aí tá deixando a gente de fora, né? E Douglas, eu acho que é por aí, né, Douglas? Acho que a gente já falou tudo. E quem quiser, né? Eu quero aprender mais sobre isso, eu quero mais, porque assim, um investimento na tua carreira, cara, não tem valor, né? Não tem valor mesmo. Você pode fazer um investimento
Então, o Douglas, lá na Academia Mente Campeão, tem o curso de coach esportivo, estava agora o curso liberado como empreender no esporte. Então, agora, qual é o próximo curso que nós temos aí, Douglas? Que vai ser lançado ou que já foi lançado? Provavelmente a gente vai ter novidades aí em março, abril. A gente está estudando aí, estamos vendo ainda. E aí a gente vai deixar isso daí em sigilo. Posso te adiantar que é na área do coaching esportivo, mas com novidades também. E a ideia, por exemplo, aí nesse sentido, nesse exato momento, é a gente produzir conteúdo, é a produção de conteúdo. Né? E a quinta-feira? Continua a quinta-feira? Como é que está aí aquele projeto? Continuamos, quinta-feira às 9 da noite, então a gente vai ter mais uma ferramenta aplicada na prática. Então, a gente vai ter, vamos ter ali um convidado também que vai estar participando com a gente, conhecendo o coaching esportivo e já tendo a oportunidade de passar por uma mentoria ali para ele já dar o start ou dar continuidade na carreira dele ali. E para entrar nessa mentoria, nesse grupo privado, e esse aí vai ser privadíssimo mesmo, esse é direto na plataforma do Zoom, não vai ser para o Instagram, né? Que o Douglas faz para aplicar a ferramenta lá. Já tem pessoas ou alguém que você quiser aqui, como a Elane Guerreiro, quiser, pô, eu queria ser mentoriado, eu queria participar desse dia, tem aí o Martinelli também. Como é que faz para participar e participar dessa ferramenta, desse projeto aí? Nesse projeto é só quem está no canal do Telegram, é só quem está dentro da comunidade coaching esportivo na prática. Então, se você estiver lá, você vai receber o link do Zoom para você estar participando. E aí ali, assim, não tem como aplicar com todos ao mesmo tempo, até poderia, mas a ideia é que seja um profissional de esporte, mas talvez você possa aprender junto, talvez não, né? Você vai aprender junto, você pode aplicar, mas ali eu vou estar aplicando na prática com um profissional do esporte ali mesmo, já para estar tendo a experiência de ver como que é uma ferramenta de coaching esportivo e o poder que isso tem para alavancagem no mundo dos esportes, né? Do esporte, do fitness, e muitas vezes até para os patrocínios, para as parcerias, por exemplo. E eu sou o resultado disso, né? O FS Clube é resultado da Academia Mente Campeão. Não? Além de nós sermos parceiros, de ter tido o privilégio de ser convidado pelo Douglas, eu também fui praticamente mentoreado, e sou mentoreado pelo Douglas, e fiz o curso de coach esportivo da Academia Mente Campeão. A partir desse curso, a minha vida mudou para melhor, bem melhor. Quem me conhece sabe que minha vida mudou muito, os pensamentos, o aprendizado. Então, assim, quem puder investir, não posso também, poxa, agora eu vou falar de financeiramente, o valor que é cobrado por esse curso, cara, é muito em conta. Você só deixa de fazer se você quiser, né? E aí, agora é esperar o próximo turma abrir, que eu já participei de uma, mas quando tiver oportunidade eu vou participar das conversas, para aprender cada vez mais, que cada bate-papo com o Douglas Siqueira aí, a gente troca muito, a gente aprende muito, a gente troca uma ideia muito boa. Obrigado aí, Douglas. Bate-papo Sensacional, campeão. Fábio. Sensacional, gente. Isso aí. Vou ficar aí, vou deixar vocês com o Douglas. O Douglas vai terminar esse processo aí. Um abração. Gente, fui. E olha só, não deixe de me seguir lá no FS Clube, tá? Porque, ó, segunda-feira, dia 1º/2, vai estrear FS Clube na Gama Esportiva, na rádio. Pode pegar o app, tudo isso você pode baixar. Se quiser mais informações, vai ter uma entrevista excelente, especial nessa segunda-feira. E vão ser vários entrevistados. Um dos Douglas também vai ser um dos entrevistados mais para frente. Vai ser excelente. Valeu? Fui. Já fiz meu jabá também, ó. Valeu, Fábio. Tem o jabá técnico, o jabá que eu fiz. Valeu, fui. Grande abraço aí. Pessoal, é isso aí. Valeu mesmo aí. Um grande abraço a todos aí. E até o próximo Bate-Papo Campeão. Até mais aí, galera.